empresa que serviu como cenário para desenvolvimento do trabalho se chama Helston. É uma empresa com mais de 30 anos no mercado, especializada na fabricação de facas industriais. Está localizado na zona leste de São Paulo. Possui certificação de Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001. É uma empresa que busca inovação e fornecer um ótimo produto aos seus clientes. Devido ao elevado número de máquinas que a empresa possui e baseado em informações sobre as máquinas que possuem maior tempo de parada, devido a falhas, foi escolhido como objeto de estudo os centros de usinagem. Com o aumento das demandas de produção e avanço das tecnologias de precisão, os centros de usinagem tornaram-se máquinas fundamentais para as produções em massa e para a manufatura moderna. Um centro de usinagem é uma máquina eletromecânica composta por dispositivos mecânicos, hidráulicos e eletrônicos. Os mesmos são uma evolução das fresadoras. Eles são basicamente fresadoras que foram incorporadas outros sistemas mecânicos e eletrônicos para ter uma máquina mais versátil. A função de um centro de usinagem é realizar operações de fresamento, furação, mandrilamento, alargamento, rosqueamento, entre outras. A vantagem de utilizar um centro de usinagem é o fato de não necessitar preparar várias máquinas para realizar uma operação e mudar os produtos trabalhados de lugar, ou seja, é possível centralizar as operações em uma única máquina. Dessa maneira é possível ter um ganho de tempo de produção e agilidade no processo. Todo centro de usinagem possui um dispositivo chamado magazine de ferramentas. Ele tem como função alocar as ferramentas que podem ser utilizadas no processo. Alguns magazines podem alojar centenas de ferramentas. Para efetuar a troca de ferramentas que está no cabeçote por uma que se encontra no magazine, é necessário um mecanismo conhecido como ATM, que quer dizer trocador automático de ferramenta. Essa possibilidade de troca automática dá maior independência ao processo, pois não necessita de intervenção humana. O Design Thinking é o conjunto de métodos e processos para abordar problemas relacionados à aquisição de informações, análise de conhecimento e propostas de soluções. Como uma abordagem, é considerada a capacidade para combinar empatia em um contexto de um problema, de forma a colocar as pessoas no centro do desenvolvimento de um projeto. O Design Thinking ajuda na imersão e no entendimento de parâmetros e padrões essenciais para criar projetos de melhor qualidade. O Design Thinking pode ser dividido em etapas conforme ilustrado. As etapas de entender, observar e definir estão relacionadas com o processo de imersão do Design Thinking. Nesta parte se encaixa também o ouvir. A seguir teremos a parte da criação com a idealização, após isso a prototipação e por fim os testes para saber se o processo forneceu uma solução viável. O processo geral de mapeamento de falhas pode ser descrito como a coleta dos dados, análise das falhas, construção do mapeamento das falhas e tomada de decisão. A primeira etapa do processo consiste na coleta dos dados de falhas do centro de usinagem. Com os dados devidamente coletados e armazenados, é necessário iniciar o processo de análise de falhas. Nessa etapa é possível categorizar os tipos de falhas, criar estatísticas e estruturar uma metodologia de trabalho. Tendo as falhas devidamente categorizadas, é possível aplicar alguma ferramenta para estudo
da confiabilidade da máquina. Em um primeiro momento, a ferramenta de análise empregada será o FEMEA, e com a base nos dados levantados será possível construir indicadores que servirão para traçar uma melhor estratégia preventiva de manutenção e aumentar a confiabilidade da máquina. A análise estrutural está relacionada com a estrutura da máquina, peças, componentes e o sistema. Análise funcional, funções que a máquina desempenha, por exemplo, desbaste, furação, mandrilamento, entre outras. Análise de falhas, relacionada às falhas ocorridas e que podem ocorrer. Análise de riscos, relacionada às consequências das falhas e efeito das mesmas. Otimização, está relacionado às melhorias para minimizar as falhas e riscos. Seguindo a metodologia do Design Thinking de imersão, foi realizada uma entrevista com profissionais da empresa de nível operacional. Conforme o levantamento realizado na visita à empresa, as principais falhas que ocorrem nos centros de usinagem são as elétricas, operacionais e mecânicas. Como modelo de aplicação do FEMEA, foram utilizados 4 modos de falhas associados, com a falha perda de referência. São elas pane elétrica, aquecimento do spindle, eixo fora de coordenada, erro de programação. Para isso foi alocada pontuações para a probabilidade de modo de falha que estava ocorrendo, a severidade de cada modo de falha e a probabilidade de serem detectadas. Como resultados previstos, temos o aumento na produtividade, novos indicadores para a tomada de decisões, por exemplo, se um novo componente ou máquina deve ser substituído, aprimoramento da manutenção preditiva e preventiva. Em resumo, podemos dizer que o mapeamento de falhas de uma máquina pode trazer muitos benefícios para uma empresa, pois a produção poderá ser melhor dimensionada, sabendo que a máquina estará em pleno funcionamento, e também ajudará a gestão da manutenção a realizar um trabalho de manutenção mais eficiente. As principais disciplinas utilizadas para a realização do presente projeto foram Engenharia de Métodos com análise de processos e solução de problemas, Confiabilidade, que contribuiu com o entendimento do FEMEA, a disciplina de Processos Industriais e de Fabricação, trouxe conhecimento de estruturas de roteiro e operações de usinagem.